e eventualmente você agora foi surpreendido por essa situação e de repente você está diante de um momento super difícil. Levanta a tua cabeça, tá? Com dignidade. Você não é um cara derrotado, fracassado, aniquilado, nada disso. Um fracasso momentâneo na nossa vida não significa o fracasso final. Você perdeu uma batalha não significa que você perdeu uma guerra. Você precisa, mais do que nunca, estar com a sua cabeça erguida para enfrentar com dignidade as pessoas. Então, você vai ter que encarar ali os seus funcionários, seus parentes, seus fornecedores, aquelas pessoas que admiravam você e, de repente, você vai se sentir envergonhado. Você precisa ter a consciência de que ganhar ou perder é parte do jogo. Tu tá jogando, cara. Ganhar ou perder é parte do jogo. Você não pode cair nessa armadilha. É óbvio, eu não estou falando aqui, fique feliz, vai lá saltitante, quebrei. Não é isso que eu estou falando. Óbvio, é um impacto forte, mas você precisa entender, você tem dignidade. Levanta a tua cabeça, encara as pessoas, não se esconda. Porque se você se esconder, você pode transformar esse problema em mais problemas. Processos, pessoas que vão achar que você é um picareta, você entende? Tudo porque você sempre foi um cara honesto, mas na hora H você se escondeu. Na hora H você ficou intimidado. Então nunca se esconda. Dá a tua cara, seja humilde, tenha humildade, mas com dignidade. E fale com as pessoas, olha, quebrei, infelizmente me descontrolei. Ó, devo ou não nego, pago quando puder. Esse é o ponto. Um dia você vai olhar e apertar a mão de cada um e pagar todo mundo. Essa é a minha segunda dica, tá? A terceira dica, na hora de acertar, se você ainda tem algum capital, algum dinheiro, algum ativo para você vender e você vai ter que acertar, primeiro lugar, priorize os seus funcionários. É a parte mais frágil, tá? Priorize os seus funcionários, aquelas pessoas que apostaram em você, aquelas pessoas que acreditaram em você. Vai, senta com cada um no olho deles, fala assim, cara, quebrei, entendeu? Se você tiver que chorar, chora, mas com dignidade. Quebrei, olha no olho dele, ele vai te abraçar, eu tenho certeza disso. Ele vai te abraçar, ele lutou do teu lado esse tempo todo, ele vai estar do seu lado também nesse segundo momento. É só você olhar nos olhos dele, priorize os funcionários. O pouco dinheiro que tu tiver para acertar alguma coisa com alguém, funcionário, em primeiro lugar. Tá? Segundo lugar, fornecedores. Vai lá atrás dos seus fornecedores todos, deixa a porta aberta, fala com ele. Agora, na hora de pagar, prioriza do menor para o maior. Do menor para o maior. Pega aquele fornecedorzinho que é uma pequena empresa que o cara está ali batalhando. Cara, paga esse cara. Vai lá, paga esse cara. Paga o menorzinho. E para o maior, você fala para ele, cara, eu vou te pagar. Infelizmente, eu quebrei. E ele é um empresário também. Ele sabe, ele conhece a sua índole. Ele conhece quem é você. Ele não vai te confundir. Por isso que eu te falo, é muito importante olhar no olho com dignidade para resolver. Terceiro ponto, aí você vai para os bancos. Não é? Daqui a pouco vai estar o Guilherme Benchimol aqui. Não é? É assim, os bancos também são um credor. Vai lá para o banco, negocia com o banco, dá aquela parcelada, dá aquela barriga. Ele vai também negociar contigo, porque os caras são de mercado, eles também vão negociar com você, não tem nenhuma dúvida. E por último, o governo. Não é? O governo vai lá, por último, ele é o último lugar que você vai lá e resolve com ele. Para finalizar, tenha certeza, quarta dica, tá? Tenha uma coisa na sua cabeça. Vai passar tudo isso. Vai passar. Sempre passa. E o melhor de tudo é o seguinte, meu querido. Você vai estar mais preparado para começar o seu próximo projeto. E é claro que a vontade que eu tenho aqui é te dar um abraço, para te dar essa força, para que você passe por essa situação e vá para o seu próximo projeto. É isso aí. É isso aí. Pô, não, isso é, cara, muito foda. Emociona, né? É o seguinte, Flavião, vai continuar com a gente aí para no final da live você trazer aquela consolidação de tudo que a gente viu, né? Tá muito boa hoje os convidados, hein? Eu vi ali a lista, tá espetacular. No final eu volto para fazer aquele wrap-up lá, para finalizar. Valeu, Thiago. Gente, um abraço. Até daqui a pouco. Bye, bye. Vamos lá. Cara, pô, eu queria comentar muito sobre o que o Flávio falou agora, mas vai ficar para o final da live aqui, tá? Deixa eu chamar o nosso próximo convidado, né? O Guilherme Benchimol. E enquanto ele entra, vamos lá. Cadê?
Cadê o nosso amigo? Aqui, ó. Cadê o nosso amigo? Espera aí. Enquanto ele não entra, queria também mandar um abraço para Renata Matos, que está aqui com a gente. Um abraço para você, Renata. Muito bom ter você acompanhando a gente aqui. Zuckerman aqui também. Olha só, a galera. E aí, Gui, tudo bem? Fala, garota. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo. Está com o cabelo molhado aí, cara? Saiu do banho? Tomei banho, tô quase indo dormir já aqui. Caramba, olha só. Ou eu te ponho 5 da manhã pra gente entrar ao vivo, ou quase 11 da noite, né, cara? É isso aí, cara. Eu durmo cedo e acordo cedo. Muito bom, cara. Muito bom. Gui, seguinte, não vou fazer muita introdução, mas para quem não conhece o Benchimol, o Guilherme Benchimol, ele é o fundador e CEO da XP Investimentos. Uma pessoa que me ajuda muito, sempre me ajudou, toca um grande negócio hoje e também é uma pessoa prática, não é uma pessoa só da teoria, é uma pessoa que pode agregar muito com a gente, pelo fato de o que ele está passando no dia a dia hoje. Ele conversa com muitos empresários, tem muitos clientes. Então, Guilherme, me fala uma coisa. Hoje, como que tudo que está acontecendo em termos de corona, etc., está impactando você como empresário hoje? Thiago, assim, é algo totalmente inusitado no mundo, né? Assim, ninguém nunca viveu nada parecido nos últimos, talvez, 80, 100 anos, né? E o cuidado mais importante a zero de jogo é você cuidar da saúde sua e das pessoas que fazem parte da sua empresa, né? Então, esse foi o plano nosso no D0. Nós temos quase 3 mil funcionários e a gente conseguiu, a toque de caixa, colocar todo mundo em casa. Aliás, são 3 mil funcionários, a gente tem mais ou menos umas 80 pessoas que ainda vão até o escritório. E com isso a gente conseguiu deixar a empresa descentralizada e manter a saúde das pessoas blindada, né? Então, eu fico até impressionado em ver, se me perguntassem se era possível isso há 2 meses atrás, 3 meses atrás, a empresa funcionar de forma descentralizada, onde a gente não faz mais reunião fisicamente, onde a gente não se encontra nos corredores, etc., eu falaria que era impossível. Mas a gente já está nesse módulo há quase uma semana e eu me arrisco a dizer que a empresa está melhor do que ela estava antes, né? A gente fica mais objetivo, a gente fica mais prático. Enfim, mas a nossa sorte é que o nosso negócio ele permite isso, né? São poucos os negócios que conseguem ter a nossa mobilidade, né? A gente trabalha com o mercado financeiro, com investimentos, e eu diria que a maior parte dos brasileiros não tem essa mobilidade, né? São pessoas que estão no dia a dia, que estão nas fábricas, que estão no campo, que estão na estrada, e etc, etc. Então, a gente conseguiu fazer isso. Assim, tem um desafio natural no Brasil aqui, né? Assim, a gente, com o brasileiro, fica muito preocupado. Novamente, o cenário você não tem um cenário fácil, né? Você tem um cenário sempre menos pior, né? E eu oscilo entre o que seria o melhor, né? Será que o melhor seria um total lockdown, ou será que é melhor você conviver com um cenário onde a economia vai andando e você vai tentando equilibrar as coisas, né? No final, o Brasil é um país muito pobre, né? Então a gente não pode esquecer que no país a gente tem milhões de brasileiros que acabam vendendo almoço porque vão comprar o jantar, né? Então, se você para a economia por completo, né, o desafio é como é que essas pessoas vão comer, elas vão se alimentar, né? Ao mesmo tempo, você tem a questão de saúde, né? Então, a gente vai ter meses difíceis pela frente, mas como o Flávio muito bem disse, isso vai passar, né? É uma questão de tempo. O desafio só é como é que a gente vai passar, né? É fundamental que nesse momento todos nós, empresários e pessoas que têm capacidade, possam adotar um brasileiro, possam ajudar alguém que seja um pequeno comércio, seja uma diarista, seja alguém que não está mais conseguindo comer ou trabalhar. É fundamental que a gente tenha essa visão solidária do mundo, do Brasil acima de tudo, e com isso a gente consegue minimizar esse vale que vai ter na economia, né? Mas eu espero que a gente muito em breve possa estar voltando ao normal e possa
possa ver o nosso Brasil crescer novamente. Legal. Agora, Guilherme, concordo com o que você falou, realmente. Nem todas as empresas e cenários são os mesmos que a gente tem, né? E o mundo é muito grande, o Brasil é muito grande, né? O Brasil de 10 mil Brasis, sei lá, tem uma frase que o Adib fala aí. Mas a pergunta é a seguinte, agora, entrando no seu negócio especificamente, na XP, com isso daqui, por exemplo, a XP, o grupo XP, né? Eles têm... Parece minha filha aqui, ó. Temos uma convidada. Vai lá, licença. Filha, vai pra lá. Desculpa, gente. Home office é isso, né? Home office, né, cara? Da noite, 10 da noite, não, desculpa. Pô, não. Eu invisto pela Rico, né? Os primos sabem. E aí eu recebo um e-mail da galera falando assim, olha, poxa, se vocês durante as ligações ouvirem crianças ou cachorros ali no fundo, é questão de home office. E deve acontecer daqui pra frente, né? E assim, Guilherme, como grupo XP, nesse cenário, um cenário caótico, né? A XP está aberto mais conta ou menos conta? E como que essa crise está impactando em termos de crescimento de negócio para vocês, hein? Como grupo? Por o nosso negócio, assim, por incrível que pareça, a gente está num momento muito bom, assim, a demanda por informação e por entender mais o que está acontecendo, e a gente está num cenário onde o juros está mais baixo ainda e vai tender a ficar ainda mais baixo. A quantidade de contas ela vem crescendo, né? Esse mês o número está bastante forte também. E o que eu sempre digo é que a gente tem um segmento que também ele tem uma vantagem, né? A gente não tem que criar investidor, né? São mais ou menos 50 milhões de brasileiros que têm algum tipo de investimento dentro dos bancos. E a gente só tem que convencer essas pessoas que elas podem investir melhor a longo prazo através de nós, né? Então, assim, os bancos normalmente cobram tarifas elevadas, não tem um serviço tão adequado, não são focados em investimentos, então a gente acaba tendo uma vantagem muito grande por estar nesse segmento e a gente tem uma concentração bancária no Brasil de algo como 90%, né? Então eu acho que é possível, sim. A cabeça nossa é atravessar a crise crescendo, se aproximando cada vez mais dos clientes. É normal que quando se aconteça uma crise similar à que a gente está vivendo, todas as pessoas que atendem clientes com investimentos, né, evidentemente que as bolsas caíram, que muitos investimentos estão valendo menos do que valiam há 2, 3 semanas atrás, né? Não por culpa de ninguém, né? Simplesmente aconteceu um fato inusitado, e é normal que os assessores, que as pessoas fiquem distantes dos clientes, né? E é nessas horas que a gente faz o caminho inverso e se aproxima cada vez mais das pessoas, levando uma informação que não foi levada, mostrando que a gente vai estar presente em qualquer momento, e no final essa relação de confiança acaba ficando ainda mais sólida e acaba ajudando o nosso negócio a médio e longo prazo. Guilherme, agora vamos fazer um exercício de reflexão aqui. Cara, toda crise passa, essa crise vai passar, a questão é como a gente vai sair dessa, quanto tempo ela vai demorar, qual vai ser o tamanho do impacto dela, mas a crise passou, né? O vírus foi controlado. O que deve acontecer dali para frente? É uma retomada natural, você acha, ou é uma coisa... Tipo, a gente vai ter muita herança, a gente vai ter muita destruição de valor. Como que você olha um pouquinho para esse tipo de cenário, hein, cara? Pensando até sobre a ótica dos negócios, profissionais autônomos, empresários. Você acha que vai ser uma retomada tão rápida quanto essa queda? Ou pela informação que é disseminada hoje em real time na internet? Ou você acha que não, é uma coisa lenta, gradual? Como que você imagina isso, hein? E, de novo, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, então faz exercício de cenários, assim, né? Ninguém nunca passou por isso na vida, isso não tem nos capítulos da história. Livros né? de história. Mas o que eu diria é o seguinte, a gente tem que passar pela crise evitando ao máximo que as empresas quebrem, né? Então, isso é o mais difícil. Obviamente que as empresas mais frágeis são as pequenas e médias empresas, né? São as empresas que não têm acesso a capital de giro. Muitas vezes a empresa fica 1, 2, 3 meses sem vender, ela já quebra, né? Então imagina que você tem um cabeleireiro e o cabeleireiro
no dia seguinte que não está vendendo, aliás, no mês seguinte que não está vendendo, ele já não consegue mais bancar os funcionários, ele já não paga aluguel, etc. E aí quebra, e ao quebrar, demite as pessoas. E quando a economia volta, quando a crise passa, quando a vacina, quando chega o remédio, demora muito mais tempo até aquele empreendedor voltar a querer empreender novamente. Então, a grande questão é como é que a gente vai passar nesses próximos 3, 4 meses, que eu imagino que seja a parte mais crítica desse processo. A gente vai ter que ter uma ajuda muito importante do governo. Se o governo ele vai ter que fazer não só política monetária, que é injetar liquidez na economia, baixando os juros, mas fazer política fiscal, né, que é ajudar o empresário, que enfim, ajudando a financiar o imposto de renda ou não cobrando o imposto de renda, enfim, N medidas que eu já sei que estão sendo estudadas. Isso ajuda o Vale a ficar mais raso, né? Mas ultrapassando a crise, supondo que a gente faça isso, eu acredito que a gente vai retomar muito rapidamente, né? Porque a gente vai ter um cenário de liquidez nunca visto antes na história, né? A gente tem juros americanos 0, a gente tem juros brasileiros a 3,75. Se novamente eu acredito que a gente vai abaixar mais ainda. A gente tem juros na Ásia, na Europa, também muito próximo a 0. Então, o ambiente de liquidez ele é o melhor possível. Então, quem quer empreender, você vai ter empréstimos baratos, você vai ter os governos impulsionando e querendo que os empresários voltem a contratar. Então, isso tudo gera uma cadeia, um ciclo muito positivo. Então, se a gente conseguir ultrapassar esse vale de uma forma que seja mais razoável, eu entendo que a gente consiga voltar. Acho que daqui a um ano a gente tende a estar num patamar bem superior ao nível atual das bolsas brasileiras e mundiais. Show. Gui, para a gente finalizar aqui, eu queria que você me dissesse o seguinte: que você pensasse, você que já passou por várias crises, não só as crises globais, aquelas crises sistêmicas, você que já passou por várias crises até no próprio negócio mesmo, né? Já gerenciou muitas crises também. Queria que você pensasse num aprendizado que é válido para todas as crises e queria que você passasse uma mensagem para o profissional autônomo, para o empresário ou para quem trabalha numa empresa e que está preocupado com tudo que está acontecendo agora, cara. Olha, eu já vivi, de fato, algumas crises. Eu vivi da crise do México lá em 95 até a última crise mais recente, que foi a do impeachment da Dilma. E eu confesso que toda crise que você começa, que você entra nela, a sensação que você tem é que o mundo vai acabar. Eu acho que o mundo vai acabar, o capitalismo vai acabar, de repente, até quem sabe, a raça humana vai acabar. Então, assim, né, assim, é comum ter esse tipo de pensamento. O ser humano é pessimista por natureza, isso é o nosso instinto funcionando, né? A gente sempre acha que o pior vai acontecer, e foi assim que a gente sobreviveu até hoje. Mas no final, o que eu aprendi é que realmente tudo passa, é uma questão de tempo. É fundamental que a gente tente se manter tranquilo, bastante racional, cuide da saúde, se alimente bem, durma bem. Eu sei que são coisas básicas, mas são coisas que fazem toda a diferença. Se você não está dormindo bem, se você não está se alimentando bem, se você não está fazendo um bom exercício, você não vai conseguir ter lógica no raciocínio. Então, manter os pés no chão, fazer sempre as coisas com muita coerência. Em toda crise é importante que você fique mais cauteloso em termos de custos, em termos de investimentos. Então é natural que você fale, ó, agora que o cenário não está tão claro, que eu estou num carro, ele está rápido e eu não estou vendo direito, deixa eu botar o pé no freio um pouquinho, se eu não vou demitir ninguém, mas eu também não vou contratar mais gente agora, eu vou segurar um pouco até que as coisas passem a ficar mais claras. Então, assim, são coisas simples que vão te ajudando a viver um dia depois do outro. Assim, nas crises, o desafio é você não querer ficar, porque você pode imaginar N cenários diferentes, né? E o desafio é você viver um dia depois do outro, mantendo esses princípios que eu comentei. E aí você vai dando tempo aos tempos, você vai vendo que as coisas vão ficando mais claras, aí elas vão clareando, você começa a ver a luz do fim do túnel e aí, enfim, o seu carro volta a acelerar novamente. Pô, muito bom, Gui. Muito obrigado pela sua contribuição, viu? Ficamos muito felizes de você participar com a gente aqui, cara. Valeu, garoto. Abraço. Te cuida aí. Um abraço. Que isso, tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.
Cara, muito massa. Agora, olha só, eu vou convidar aqui a galera, né? Uma pessoa que todos vocês estão pedindo. Cadê o nosso grande amigo? Aqui, ó. Aqui, ó. Cara, agora é muito legal ver essa galera do mundo real, não é? Que tem negócios, milhares de pessoas impactam. Muito obrigado pro Benchimol aqui. Muito, muito obrigado. Vamos lá, vamos esperar agora nosso amigo. Cadê você, senhor Rick Chester? Cadê você, Rick? Só falta carregar e você aceitar, cara. Vamos lá. Ih! Cadê, Rick? Vou te convidar de novo aqui. Vamos lá, vamos lá. Peraí. Eu quero muito trazer o Rick. A gente já combinou aqui que o Rick vai participar. Porque, cara, ele fala com a galera, ele fala com o Brasil. Ele é um cara que veio de baixo, é um cara que eu conheço. E ele vai, com certeza, nos passar uma mensagem que a gente precisa ouvir agora. Tá? Então, Rick, só falta você aceitar aí, velhinho. Pam, pam, pam. Vamos lá. Vamos lá, vamos nessa. Vamos. Ih, cara. Olha só. Rick, dá uma reiniciada aí no seu celular. Eu vou chamar o nosso próximo convidado agora, então. Tá bom? Enquanto você dá uma reiniciada no seu celular aí. Vamos lá. Nosso próximo convidado é o Vitor Magnani. E aí, Vitor, tudo bem com você? Tudo ótimo, Thiago. Prazer falar com vocês, com esse elenco de estrelas aí. Também é uma honra anteceder o Rick Chester. Inclusive, eu já o contratei para falar com o pessoal lá do iFood. Legal. E, cara, eu quero ajudar muito aí, dando dicas aí para esses empreendedores autônomos e contar um pouco sobre o processo que o Brasil está passando de transformação digital em ritmo acelerado em época de coronavírus. Legal. Cara, deixa eu te apresentar para os primos que não te conhecem. E só uma mensagem antes. Algumas mensagens só que eu deveria ter passado antes. Espera aí, então. Pessoal, quem está falando nos comentários, uma dica para vocês pega o seu dedo em cima do último comentário, arrasta para baixo, aí você diminui os comentários, eles mostram um comentário e meio só, tá? O Rick Chester, eu tô falando com ele no WhatsApp aqui, ele tá reiniciando ali, a gente vai ver se a gente consegue colocar ele tudo certinho, tá bom? E, para quem não conhece o Vitor Magnani, que está aqui com a gente, o Vitor, ele é presidente da Associação Brasileira de Online to Offline, tem um currículo incrível e, cara, é alguém que vai nos ajudar muito a passar por esse momento. Eu tenho algumas perguntas que eu separei para ele, ele é muito importante para esse momento, especialmente porque eu e a Cá fomos fazer um pedido, no Rappi, né, mano? A gente vai fazer um pedido no Rappi hoje. Hoje é sábado. Previsão de entrega, quinta-feira. Sabe? Quinta-feira. Então, assim, a logística, nesse momento em que ninguém está saindo de casa, ela é algo que está me preocupando, né? Então, enfim, você que é uma pessoa que tem tanta bagagem, eu quero que você fale um pouquinho mais sobre esse tipo de assunto para mim, tá bom? Vitão, obrigado por participar aqui com a gente, cara. Ótimo. Vamos primeiro contextualizar o que a gente está passando e agregar alguns pontos que ainda não foram falados, tá? O mundo está passando por esse coronavírus, adotando duas principais posturas. Alguns países com atitudes restritivas e outros países com atitudes supressivas. Quem está adotando as medidas restritivas é o Brasil, por exemplo, que está impedindo algumas atividades econômicas de funcionarem, outras são permitidas. Exemplos clássicos no nosso dia a dia. Restaurante. O restaurante ele está impossibilitado de abrir o salão, mas ele pode receber o público com delivery. Então é muito importante ele saber transitar nesse ambiente online e é esse o desafio. Os estabelecimentos comerciais também estão impedidos de abrir ao público e receber presencialmente, mas no online, por delivery, é possível sim.
como presidente da Associação Brasileira Online e Offline, tem um palavrão, mas eu vou explicar muito bem o que é isso, são aquelas plataformas que conectam de um lado o usuário e do outro lado o produto e serviço. Então, por trás desse conceito, você tem as principais plataformas que a gente usa, seja para conectar com o proprietário de imóvel que queira alugar para alguém, como Airbnb, seja para solicitar um serviço de transporte individual de passageiros, como 99, Uber, seja para pedir comida ou mesmo vender no e-commerce. Hoje a gente tem algumas grandes marcas lá, como o Mercado Livre, a Hotmart, o Gympass, todas elas estão nesse conceito de conexão dessas duas pontas. Tá. Como o Brasil ainda não adotou uma medida supressiva, ou seja, lockdown total, o que pode acontecer, a gente tem a possibilidade agora real de colocar muitos empreendedores, principalmente os pequenos, no universo online, tá? Eu acho que essa é a alternativa para milhões de pessoas para manter o sustento de casa e, a partir disso, conseguir sobreviver e gerar um fluxo de caixa. Esse desafio é enorme porque a gente está falando de transformação digital, o que inclui uma mudança de postura e de cultura, e também algumas questões operacionais que são diferentes do mundo físico. Então, se você é empreendedor, você quer realmente entrar nesse universo online, a gente pode endereçar algumas dicas práticas e não teóricas. Então, primeira dica prática, você vai precisar entrar em contato com os seus consumidores. Se você tem já aquele dado, se você tem o telefone, você tem um e-mail, ou você pode acessá-lo de alguma outra forma sem sair de casa, pelo amor de Deus, as pessoas precisam ficar em casa porque quanto mais as pessoas estiverem na rua, mais vai durar essa crise. Pois bem, você entra em contato com esse consumidor, avise que você pode entregar em domicílio. Se você optar por entrar num ambiente online para vender o seu produto, você precisa divulgá-lo da melhor maneira possível. Então, você precisa tirar uma foto bem adequada, bem iluminada, você precisa se comunicar muito bem. O marketing digital não é simples, não é para principiante. Então, você precisa começar isso o mais rápido possível e aprender nesse processo de uma maneira veloz. Criar conteúdo escrito, gerar um engajamento desses clientes. Não importa qual plataforma você esteja, você pode ser um comerciante, estar no Mercado Livre, no Zoom Buscapé, em outra você pode estar no Delivery em todas as outras plataformas, mas, por favor, entrem para continuar, de fato, gerando algum fluxo nesse caixa. Algumas empresas já zeraram essas taxas de comissão, então solicite isso. Solicite a seguinte: eu quero entrar nessa plataforma, mas eu não tenho condição de pagar essa taxa de comissão. Peça, porque as empresas estão zerando. E eu estou falando como um partícipe desse ecossistema e não como observador. Então, a associação nem eu criei, eu fui eleito. Eu trabalhei, ajudei no processo de construção do iFood por 5 anos. Hoje eu estou na Log justamente nessa ponta de lança do transporte dessas mercadorias de e-commerce e também do abastecimento do Brasil. Então, o que a gente não pode permitir nesse momento é que o supermercado fique vazio, que telecomunicação pare de funcionar, que o saneamento pare de funcionar, iluminação, tudo isso requer pessoas, mas são atividades essenciais. Alguns estados já começaram a fechar fronteiras, isso é preocupante, mas a gente está entendendo que, com o avanço realmente do número dos casos, a gente pode sim ter um lockdown. Então, vamos aproveitar esse momento para fazer a maior transformação digital que esse país nunca viu. Tá? Para dar alguns dados, Thiago, crescimento de vendas online em primeira compra.
32% de aumento, ou seja, são pessoas novas comprando nas plataformas. Tipo, só nesse mês, você disse? Só nessa semana. Só nessa semana a gente teve um aumento de 32%. A gente já tinha um quadro no Brasil que era de 57 milhões de brasileiros e brasileiras que utilizavam plataformas digitais para obter renda. A gente acredita que esse número vai dobrar, então vão ser mais de 100 milhões de brasileiros ali utilizando de alguma forma um ambiente online, seja o site, rede social e o WhatsApp, para vender, tá? Mas deixa eu fazer uma pergunta, Vitor. Eu tô com uma grande preocupação, e até pelo nosso tempo, eu queria que você, dentro da sua resposta, colocasse isso daí também. Que é o seguinte, a minha grande preocupação é com a logística de tudo isso, porque tem muita gente comprando, igual você falou, aumentou 32%. Eu vi uma notícia que a Amazon está precisando contratar mais 100 mil pessoas agora, e, cara, eu fui tentar fazer uma compra aqui, o pessoal entregaria só semana que vem, né? Então, como que toda a cadeia está se organizando para conseguir receber essa demanda nova? Então, desculpa de continuar a linha que você está seguindo, mas traz essa resposta para a gente também, por favor, Vitor. Tá, a gente teve um aumento de demanda, e não necessariamente do outro lado, a gente tem adaptação para entrega. Então, é esse que é o problema. Eu posso ter muitos pedidos no universo online, via site, qualquer coisa, mas se a ponta que está fazendo, a ponta que está produzindo, não está preparada, a gente não vai conseguir entregar. Em relação à logística, os correios estão atrasando, então eu vou deixar à parte. Logística, preparo de logística. A gente tem algumas empresas que fazem essa ponta a ponta. Por exemplo, a Log. A Log faz essa ponta a ponta 100% digital, então é possível entrar em contato para facilitar esse processo. Já está contratando mais motoboy, por exemplo? Ou está mais diminuindo? Assim? Como que está esse negócio? Está oscilante, tá? A gente já tinha uma base de entregadores e motoristas que hoje estão entregando no Brasil de 5,5 milhões. Somadas todas as plataformas, são 5,5 milhões. Esse número não necessariamente são de entregadores ou motoristas ativos nesse processo, tá? Ativos, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem 30 mil ao todo, tá? Então são 30 mil pessoas que estão sendo equipadas com todos os itens de proteção, que é luva, máscara, álcool em gel,